As companheiras e companheiros aqui presentes nesse ato comemorativo dos 100 anos do Dia Internacional da Mulher, que tem um significado muito importante na trajetória de luta das mulheres por sua emancipação, que, como todos nós sabemos, foi um dia proposto da segunda Conferência Mundial de Mulheres Socialistas, que ocorreu em Copenhague em 1910, uma proposta da Clara Zetkin aprovada, e desde então esse dia vem sendo comemorado como um dia de luta das mulheres, em defesa dos seus direitos, pela garantia dos seus direitos, pela emancipação das mulheres e, principalmente, tendo como rumo a conquista do socialismo, a transformação desse mundo por um mundo melhor, de igualdade entre homens e mulheres. Engels reforçava, a partir do Fourier, que era um socialista utópico, de que o grau de emancipação da mulher numa sociedade é o parâmetro principal para se medir o grau de emancipação daquela sociedade. E eu gostaria de encerrar essa saudação lendo um trecho da homenagem feita pelo poeta presidente da Fundação, Adalberto Monteiro, e que foi publicado no portal da Fundação no dia 8 de março. Ele diz: essas mulheres iguais a ti nos dizem que, sim, libertar o proletariado e a humanidade da opressão de classe, com certeza é uma grande e bela obra. Mas essas guerreiras e princesas do porvir, essas mulheres iguais a ti, nos dizem que, todavia, nada será realmente belo se as mulheres continuarem sendo tratadas como na época das cavernas. E eu diria, e o nosso poeta sabe disso, que enquanto houver mulheres sendo tratadas como na época das cavernas, não será possível realizar essa grande obra de libertar o proletariado e a humanidade da opressão de classe. Um grande abraço a todos e um ótimo seminário para nós. Nós, mulheres, não queremos e não podemos esperar mais 100 anos. Queremos ser protagonistas da história, sair desta invisibilidade milenar, pois somos a mola propulsora da transformação e mudança da sociedade. E nossa emancipação é a medida da emancipação em geral. Queremos a garantia de nossos direitos já. Esse vínculo do 8 de março e a luta pelo socialismo é porque já naquela época, em 1910, e era um momento onde a efervescência, porque com a Revolução Industrial e, vamos dizer assim, a industrialização, a questão do trabalho, da reivindicação dos trabalhadores e das trabalhadoras também, que foram inseridas no processo produtivo, e tinham uma carga horária de 16 horas, além das humilhações, de uma série de questões que a mulher operária, naquela época, no início do processo da Revolução Industrial, tinha, também era um debate que estava aceso, a reivindicação dos trabalhadores, que teve seu ápice na Comuna de Paris, em 1871. Então, naquele momento histórico, a questão do trabalho, a questão da contradição capitalista, a questão da perspectiva de um novo mundo que acabasse com aquela exploração, ela estava na ordem do dia. 100 anos se passaram da Conferência de Copenhague e a situação da mulher, companheiros, que nós não podemos ter uma visão derrotista. A situação da mulher evoluiu positivamente. Há 20 ou 30 anos atrás, a situação da mulher, mesmo no Brasil, era de dependência total do marido, de não trabalhar fora, de não poder nem usar calça comprida, de não sair sozinha. Então, quer dizer, a mulher avançou anos-luz.
Então, a situação da mulher, companheiros, evoluiu positivamente. Isso nós não podemos negar. Ela conquistou o direito ao voto, ela conquistou certa independência econômica, presença em espaços de poder e decisão. Por que a emancipação é inconclusa, né? Porque mantém-se, companheiros. A mulher avançou muito, nós temos uma vitória histórica, mas mantém-se, e isso Helena Irata afirma, mantém-se a distância entre homens e mulheres no que se refere aos salários, acesso a cargos mais qualificados, aos espaços de poder, ou seja, ainda há uma subrepresentação da mulher. Então, companheiros, a crise do socialismo e agora a crise do capitalismo apontam lições e indicam um amadurecimento do movimento revolucionário progressista para melhor entender a caminhada emancipadora das mulheres, sua contextualização socioeconômica e política, num entrelaçamento de questões ideológicas e subjetivas que precisam ser enfrentadas desde já. Um feminismo de corte emancipacionista hoje se caracterizaria por ponderar que, primeiro, que há que ficar sempre alerta que a referência no feminismo de corte liberal e social-democrata é uma mulher genérica desterrada da classe e da classe-raça, ou seja, das condições cotidianas. Que, segundo, que há que se criticar tendências no próprio feminismo socialista que se pautam por leituras acríticas do marxismo, quando também se aporta em uma mulher proletária genérica, sem circulação na raça, corporificação de sexualidades diversas da heteronormatividade, ou seja, se restringe ao contrato heterossexual ou não considera outras identidades marcadas por sistemas políticos de opressão. Insisto, enfoque de gênero em políticas públicas é cuidar em que medida essas políticas públicas afetam ou não afetam as desigualdades de poder entre homens e mulheres na família. A família, principalmente operária de setores populares, vem sendo sócia menor do Estado, arcando com a rede de segurança social que o Estado não cumpre. No campo de cuidados com a saúde, com a educação, com os mais velhos e as crianças e os jovens, é comum o Estado delegar à família pobre responsabilidade que elas não têm condição de cumprir e nem deveriam ter, se não se privatizasse a economia de cuidado. Parar de dizer de que os jovens estão na droga, a culpa é da família. Os jovens não estudam, a culpa é da família. Os jovens estão na delinquência, a culpa é da família. A culpa é do Estado capitalista. Eu me lembro que uma pessoa que se aprofundava muito nessa questão feminista era o nosso querido João Amazonas, né? E ele, de fato, puxou, não era Jô? Ele puxou essa discussão conosco de compreender que naquela polêmica não bastava o movimento sexista, que estabelecia bandeiras específicas das mulheres, independente da conjuntura que nos cercava, e também não bastava falar apenas das grandes batalhas, das macro-batalhas, sem considerar as especificidades das mulheres, das nossas diferenças, da nossa opressão de gênero. E, por isso, a questão do movimento emancipacionista, ele consegue juntar muito bem essas duas vertentes da nossa luta e da nossa batalha. E, considerando a contribuição no conjunto de partidos, de companheiras com experiência, eu tenho certeza que o PCdoB deu uma imensa contribuição a essa discussão do movimento feminista no Brasil, ao conseguir juntar essas duas visões e formar uma corrente que hoje eu considero majoritária no pensamento do movimento feminista brasileiro. Ninguém hoje mais discute apenas a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, como a questão do aborto, sem debater o processo político mais amplo, até porque não haverá democracia plena sem que nós tenhamos igualdade de oportunidades, igualdade de direitos. Não haverá socialismo pleno se a gente também não fizer essa consideração. E eu me lembro que no partido a gente fazia autocrítica sobre o processo da condição do socialismo, onde um dos seus problemas foi exatamente
não ter conseguido soltar esse conjunto de amarras dentro do núcleo familiar e dentro do processo de emancipação de segmentos sociais como nós, mulheres. Esse pensamento que busca a construção de uma sociedade mais avançada, uma sociedade superior, uma sociedade mais avançada do que o capitalismo, estava também no seio desse pensamento a emancipação das mulheres. Porque não pode existir uma sociedade mais avançada, uma sociedade superior, sem a emancipação das mulheres. Essa é uma questão essencial. Não é exatamente o que diz o Fourier, o grau da emancipação das mulheres é a medida também para a emancipação em geral. E isso é verdadeiro. Eu acho isso uma grande verdade. Nós não podemos entender avanço democrático, progresso social, a democratização da sociedade, a liberdade, sem emancipação da mulher como um processo de construção de toda essa luta. É assim que nós compreendemos. Por isso, o PCdoB, eu quero insistir nisso, a sua marca é a marca do Partido da Juventude e do Partido das Mulheres. E as mulheres têm que ocupar cada vez mais em nosso partido um papel de destaque. É que se é verdade que hoje as mulheres são 46%, 47%, entre 45% e 47%, dependendo de como é que a gente faz, qual é a base de dados que a gente usa, das pessoas ocupadas no mercado de trabalho, elas ainda estão majoritariamente concentradas em algumas áreas, em setores onde essa sobre-representação, na verdade, reflete uma valorização menor, atividades que são menos bem remuneradas, com cargas horárias menores e etc. Então, a ausência da mixidade, ou seja, o fato das mulheres estarem concentradas em algumas atividades, continua sendo um grande empecilho para a gente ter também uma melhor redistribuição de salários, remunerações entre homens e mulheres. O que eu destacaria como avanço do ponto de vista do discurso, da incorporação de conceitos que eram do feminismo e que hoje a gente vê incorporados nos organismos internacionais, nos organismos institucionais. O reconhecimento de que a igualdade no mercado de trabalho passa pelo reconhecimento de possíveis caminhos de conciliação esfera pública e esfera privada para as mulheres. Sem isso, as mulheres não têm como conquistar essa igualdade no mercado de trabalho. Então, o reconhecimento da corresponsabilidade e a mudança, inclusive, eu diria, de um padrão que passa de políticas para facilitar a conciliação da vida das mulheres para políticas de corresponsabilidade. As mulheres estão entrando num mundo em que já está ocupado e marcado por uma série de problemas, limites e uma crise estrutural. O neoliberalismo e a crise impuseram novos desafios para o conjunto da classe trabalhadora, em especial o combate à flexibilização de direitos e ao desemprego, bem como a necessidade de construir alternativas política e social de desenvolvimento, apostando no crescimento da economia e na valorização do trabalho. Para nós, mulheres, essa valorização parte necessariamente da busca pela igualdade, a igualdade salarial, a igualdade de oportunidades. A luta feminina resultou de avanços organizativos e representatividade dentro do sindicato. Esse eu acho que é um outro ganho do movimento de mulheres e da luta, especialmente das trabalhadoras e da corrente emancipacionista, que ao fazer o debate nos empurrou também para participar das entidades sindicais. Que quando discutíamos o poder, da importância também de nós estarmos dentro das entidades. Agora, os sindicatos ainda são um espaço predominantemente masculinos. Hoje, a grande maioria das entidades possui
departamentos, comissões, secretarias, enfim, que tratam da questão da mulher na sua especificidade, nas suas demandas, né? Mas nem tudo são flores, as dificuldades são enormes, né? Principalmente quando nós precisamos fazer com que os companheiros e muitas companheiras avancem na superação do desafio e na participação efetiva das mulheres dentro das entidades sindicais. Essa geração, né, que tem a oportunidade de viver esse centenário do 8 de março, fazer uma reflexão profunda dos avanços que as mulheres conquistaram historicamente até aqui e dos desafios que estão postos para a gente daqui para frente. E é uma experiência muito recente que a gente viveu no movimento de juventude, que foi a experiência de ter uma presidenta da União Nacional dos Estudantes, que foi a Lúcia. Eu fiz parte da gestão da UNE, que a Lúcia foi presidente. A gente era metade da executiva da UJS, que compõe a gestão da UNE. Nós éramos metade de mulheres. Enfim, então isso refletiu de forma muito positiva nessa promoção de quadros de mulheres na juventude. E isso precisa ser cada vez mais aprofundado. E deixa mais claro também o papel da subjetividade que isso tem, o impacto na subjetividade dessas meninas que hoje estão incorporadas no movimento social. Acho que esse é um momento importante da nossa organização, do nosso país, do campo de esquerda no nosso país, e a gente precisa aproveitar para aprofundar nossas bandeiras, aprofundar as nossas lutas, aprofundar a luta por transformações e conquistas na luta da emancipação da mulher. Nós sabemos que a luta das mulheres é bem anterior ao 8 de março, mas o 8 de março é que marca, né, é o marco da luta das mulheres trabalhadoras, né? Nós sabemos que antes da Revolução Francesa, as mulheres, né, se organizaram em defesa, né, dos seus direitos, né, porque na França houve o aumento do pão, e aí as mulheres se organizaram para defender essa questão do aumento, porque como o pão aumentou muito, então o salário das mulheres era 60% era consumido, né, na questão do pão. Então as mulheres se organizaram, né, e fizeram uma grande manifestação que é chamada Pão e Rosas. Então as mulheres na história travaram as suas lutas. Penso que o movimento feminista e o movimento sindical são grandes impulsionadores da luta das mulheres. Então, esse movimento tem que estar unificado, tem que estar unido, porque foram os movimentos que mais avançaram e mais impulsionaram a luta das mulheres nos últimos anos. Nosso partido, ele tem uma bancada na Câmara dos Deputados com uma presença feminina que proporcionalmente é a maior entre todos os partidos da Câmara, mas temos compartilhado suprapartidariamente com as bancadas, né, dos demais partidos, com as mulheres dos demais partidos, numa construção tenaz. Neste mês do 8 de março, enfrentamos de maneira aberta a completa resistência para a aprovação de projetos que digam respeito ao avanço dos direitos da mulher. A revista Presença da Mulher pude visualizar no seu artigo 1º, ela coloca com clareza os dados sobre a mulher e o poder. Quantas mulheres vocês lembram que construíram a história? Não estou nem falando de ciência, não, só da história. Eu nunca consegui que os alunos de economia dissessem mais de 10 mulheres na história do Brasil, contando com as cabeças coroadas, né? Contando com as coroadas, você não chegava a 10. Claro que a Maria Quitéria sempre aparecia, né? Daqui, a Chiquinha Gonzaga já é uma invenção nossa, o feminismo é que já vem trazendo essas questões. Então, a poetisa Cecília Meirelles, mas ninguém nunca vai lembrar da construção da história da área da cultura. Na área da cultura, você ainda conseguia trazer mulheres, mas na área da condução política, aí vem só as cabeças coroadas e olhe. E não é porque não se acham mulheres,
é porque a construção patriarcal, a construção de alijamento histórico a que fomos submetidas, lamentavelmente adestradas, excluídas do processo do protagonismo, enfeitando as mesas, fazendo as filas de entrada dos comícios, mas jamais assumindo posições de comando, nos tem tirado a oportunidade de abrir a voz. Nós, porque somos 42% da mão de obra ativa no Brasil, da população economicamente ativa, e temos apenas 37% da massa salarial média dos homens no mercado de trabalho, sendo as mulheres negras 10% abaixo disso. Então é preciso levar mulheres ao poder e é preciso aprovar matérias que sejam do interesse das mulheres para o seu avanço econômico, político e social. E a gente usou o slogan mais autonomia, mais cidadania, nenhuma violência para as mulheres brasileiras. E nós dividimos um pouco a atividade e os desafios da Secretaria nesses 3 blocos, né? Mais autonomia, como ampliar a autonomia pessoal, a autonomia econômica das mulheres brasileiras, como garantir o exercício pleno da cidadania para cada uma das mulheres do Brasil. Eu tenho orgulho de ter relatado a Lei Maria da Penha e acho que essa lei ela pegou, independente dela conseguir resultados de curtíssimo prazo, mas ela pegou porque as pessoas falam dela. Outro dia eu estava num táxi aqui no Rio de Janeiro e a gente comentava um fato que saiu no jornal e tal. Aí o cara disse, depois da Maria da Penha, o taxista, ele não sabia quem eu era, não tinha falado nada. Ele disse, depois da Maria da Penha, minha amiga, os homens estão segurando a onda. E eu me dei uma vontade de rir na hora, de felicidade, porque lei quando pega é assim, as pessoas falam dela, ela expressa uma presença real na vida, seja para intimidar as ações violentas, seja para promover consciência, direitos, prevenir a violência e também para punir, porque a impunidade é terrível, né? Até porque nós deixamos de ser, a violência contra a mulher deixou de ser crime de menor potencial ofensivo para ser de fato um crime considerado como outro delito penal. Esse foi um esforço, uma conquista do Brasil inteiro, de todo mundo, eu acho que esse é um orgulho que nós podemos ter do processo vivido na luta contra a violência doméstica. Essa questão que a Liege levanta, do aborto, ela de fato é uma luta muito difícil. Mas como coragem é característica de mulher, viu, Renato? A gente enfrenta, porque, assim, independentemente das questões eleitorais, nós não podemos baixar o que a gente acredita e as nossas convicções. Maria é o som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte e lenta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria é a som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte e lenta que uma gente que ri quando deve chorar e não vive apenas